Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olha aí. podcast Fé e Negócios. E está comigo aqui, Leir Júnior e Jardel Beirão. Bora, pessoal! E quem vos fala sou eu, Nicolas Beirão, e hoje nós temos um assunto poderoso. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto que vai ajudar você, dono de negócio, homem de fé, mulher de fé, eu preciso que você, se ainda não segue esse canal, vai lá, já deixa as notificações avisadas, porque isso vai te ajudar quando todo episódio novo chegar e for lançado, você vai receber isso de antemão. E já segue esse canal aí, Podcast Fé em Negócios. Estamos no YouTube e também lá no Spotify. Bom, senhores, com vocês, dá as suas boas-vindas aí. A honra tem que ser dele, né? Uma vez que ele botou esse blazer que estava guardado. Blazer mágico! Tá guardado, só usa em ocasião especial. E ele hoje, colocou o blazer para gravação desse podcast. hoje ele veio de especial. Eu quero te dar uma boa tarde, né? Uma boa noite, um bom dia, mas eu quero te dizer algo muito interessante. Quando eu vi a temática desse podcast, eu fiquei assim, falei, isso vai ajudar você. Olha aí. Então, acompanhe até o final, porque realmente hoje uma chave vai virar dentro da tua mente e dentro dos teus negócios. Uma dica: separa. Papel, caneta. Na última vez falando caneca, hein? Tá lá registrado, lá fala, separa caneca e papel. É porque se É. empolgou. Caneta e papel. Mas se você não tiver caneta e papel em mãos, você tem o seu telefone aí. Você pode abrir o seu bloco E de notas caneca. e fazer o registro. Fé em negócios, vai até o fim. Depois você vai recomendar para um monte de gente, porque vai ser poderoso. Agora eu passo a bola pro meu amigo Leir Júnior. Esse tema é de extrema urgência e está vinculado com o último episódio. Tá falando sobre venda. E precificação. Venda e precificação. Em vendas, nós falamos sobre cliente, produto e proposta de valor. Proposta de valor. Se você não assistiu, volta lá, assiste esse episódio, porque essa é uma continuação. Os 3 pilares da venda. Os 3 pilares da venda, e hoje nós vamos estar falando sobre... É tempo de você pensar sobre o mito da precificação. Falando em pensar, olha o que tem aí. Isso a gente vai falar de precificação Daqui a pouco. daqui a pouco. Daqui a poder. Não fica colocando a mão toda hora. Isso é um cérebro, não é uma bola de cristal. Não. Esse é bom lembrar isso aí. Vamos falar sobre precificação. Vamos falar do que interessa, porque aqui o assunto é direto, objetivo. Sério. E aqui não é um podcast de brincadeira, não, Leir. Não é um negócio de Aqui, gente, comédia. sério, até porque a gente tá de blazer hoje. A pergunta que não quer calar é a seguinte: precificar é só colocar o número embaixo do produto ou serviço? É. Só colocar o valor? Não. A pergunta que não quer calar, influencia mesmo se você não coloca o R cifrão? Só coloca os números? Olha aí. Agora eu te peguei. Ele veio com o cérebro. Cérebro. Doutor Xavier. Na próxima ele vem a máquina zero. Ele já Vamos para a resposta, vamos deixar de enrolação. Bom, vamos direto primeiro seguir o roteiro, porque aqui é um podcast que tem roteiro. Tem roteiro. Produzindo conteúdo. E a gente segue a risca. A gente, cara, é porque, embora não pareça, né? A gente monta o roteiro, mas ninguém lê o roteiro. Então vamos lá. Eu tô olhando com o meu roteiro, tá aqui na minha frente, ó. Bom, Eu não vamos me falar perder. sobre precificação, certo? Sim. Antes de falar sobre precificação, é importante a gente falar sobre um ponto que é muito interessante. O preço. A diferença de preço e valor. Opa! Senhores, Leir, qual é a diferença de preço e valor? Essa eu quero É a ouvir. mesma coisa? Eu quero ouvir e eu tenho certeza que você também. Peraí, deixa eu botar a mão no cérebro aqui. Isso Pra ver se eu... não é um cérebro, não é uma bola de cristal. Não, mas é pra inspirar. Vou até tirar daí. É. Preço, como um sábio homem falou no último podcast, é aquilo que o cliente paga pela transformação que o produto e serviço gera na vida dele. Rapaz, Que é valor. filosófico isso, hein? Eu E aprendi- ele tava sem blazer quando Tava falou sem isso. blazer, sem blazer. Imagina Tava agora sem que blazer. pode sair. Tava sem Como blazer. é que você gravou tudo isso aí? Tem memória? Ele atualizou? Podcast aqui, ó. Você deve ter ficado assistindo um monte de vezes esse podcast. Tem que assistir, mas tem um magnetismo natural que a gente fica preso no episódio.
Se você não assistiu os episódios anteriores, corre e assiste, porque vale muito a pena. Bom, se preço não é a mesma coisa que valor, e você já falou o que é preço, fala, Jardel, o que é valor, sem usar a alegoria do papel higiênico. Isso aí já foi usado no podcast passado. Já tem um vídeo no seu Inclusive canal tem um do vídeo no YouTube. seu canal, Você fica fazendo... papel higiênico, aí tem lá Deluxe, tem lá personal. Vai beber uma água depois dela. Eu posso... beber água também. Então tá bom. Eu não posso usar o vídeo que está no meu canal, que depois você pode ir lá. Você pode ir lá assistir no canal Jardel Beirão. Você não pode, não posso usar. Eu vou usar. Vai ficar esse negócio agora direto aí, só ir falando. Eu vou sair da minha área de atuação e vou passar para a sua área de atuação, a área automobilística. Automotiva. Estamos agora na Interlagos. Eu tô sentindo que você já quer transicionar, porque há pouco tempo seu telefone tocou e eu vi Eu acho que a automotiva não é automobilística também? automobilista. Até porque aqui só tem piloto. Mas, enfim, Eu fiquei até inibido. em suma, Vamos lá. Eu estou dirigindo o meu veículo aí. Qual deles? Um deles, eu não quero citar aqui agora. E aí eu estou passando aqui em São Pedro da Aldeia. E olha, porque o que eu vou falar aqui agora tem tudo a ver com outro episódio que a gente vai ter. Hein? Fica ligado. Alguém deixou um parafuso na pista. Meu pneu. Como é que é o pneu furando? Pra gente saber se é pneu com câmara ou sem câmara. Essa não é a tua função. Isso é a função do borracheiro. Furou o pneu. Eu vou procurar um borracheiro para poder consertar. Quanto custa esse conserto? o que vai custar... Aqui onde eu estou. Repete que ele não entendeu. Preço. Qual o preço desse? O preço é o serviço do serviço. Não é o que é o preço. É em real. Quanto está aqui na média aqui em São Pedro da Aldeia? Não complica. Entendi. Não complica. Ele quer preço por geografia também. Hein? Porque eu achei que ele tivesse me confundido com borracheiro. Não, fala em borracheiro, depois eu vou contar uma piada aqui sobre borracheiro. Assim não tem. Vou contar uma piada sobre borracheiro. Eu vou analisar pela última vez. Eu só quero você é da área automotiva, não é da área automotiva. Ele tá falando que você tá lá no box da Fórmula 1. Valor, preço. Então você quer saber o preço? Exatamente. Só se situando. A gente está Aí no podcast Fé e Negócio falando de preço e valor. Nicolas falou que precisa saber se o pneu é com câmera ou sem câmera, porque o valor diz Você tira uma média ali, não complica, não R$15. não é filosofia. Não é filosofia, né? Filosofia é onde? Na FATEC. Tamanho do pneu, roda. Quanto? R$15. R$15. Muito bem. Barato, hein? Agora, tem muito tempo que ele não Sabe nada de borracharia. Sabe nada. Mas vamos lá. Agora a gente está em São Pedro da Aldeia, Porto Expresso, próximo de Cabo Frio, próximo de Búzios. Agora eles vão acertar. Agora eu estou indo daqui para o Rio de Janeiro e decidi passar lá por São Vicente. Caramba. É caminho. Estou passando por São Vicente, aquela pista Lisa, igual um tapete de areia. De repente, alguém deixou 2 parafusos na pista. Aí furou o pneu. Esse O barulho som... é sem câmera, que ele vazou muito rápido. E você viu que foi mais rápido porque foi 2 furos. Sim. Exatamente. E aí, logo à frente, eu encontro um borracheiro. Ali já. E o próximo borracheiro é só a 187,5 km. Já não é mais no Rio, pô. Mudou o cenário. Quanto é que eu vou pagar? Você que é entendido em borracharia. Agora deve se dar uns R$16. Abriu uma gaveta. Que eu falei que a gente vai falar mais à frente. Se a Tudo era pra falar o que era valor. Por que não deixaram eu falar tudo? Caramba! Baseado no papel higiênico. A precificação ela é justa ou não? Esse não é tópico para agora. Agora é preço e valor. Tem um roteiro aqui, Sou eu que vou colocar esse preço? Você é o borracheiro, desde o início. E você não é mais automotivo, é automobilístico. Então... Já não é 15, é R$100. Quanto? 100. 6? 100? A geometria aí pra ele no próximo exame, hein? E tá do lado, cara. Tá do lado. 100.
Ele não trouxe o aparelho. Ih, ficou igual, Impossível não, ficou igual rapaz. pimentão. Voltou o Blaze. O Blaze tá atrapalhando ouvir, rapaz. Eu não consigo ouvir. Bebe água, bebe água. Aí, Gente, a gente tem um roteiro. você que botou isso tudo aí com essa história dos parafusos, pô. O mesmo cara jogando os parafusos na rua, pô. Automobilista com automotivo. Jogando parafuso no meio da rua. E lá em São Vicente, o cara sai daqui pra jogar parafuso lá em São Vicente. Cara, soltou. Atenção aqui na barriga, gente. Ué. Ai, meu Deus. Bota a mão no cérebro, bota a mão no cérebro. Não é pro seu cérebro, não é uma porra de cristal. Ai, Deus. Vamos voltar. Não, cara, dá um podcast sério pra falar de negócio que o assunto é precificação. Aí, Não, cara, é borracha. alegoria de borracheiro, joga um parafuso aqui. Tá parecendo até a parábola do semeador que só Ai, foi tudo por raio, porque o cara falou que 15 reais pra trocar um furo, pô. Ai, Jesus. Enquanto vocês se recuperam aí, Tudo bem? eu vou falar aqui. Aproveitar que esse assunto é importante. Uma vez um cara tava Essa é piada do borracheiro? o cara tava dirigindo um carro, Lei. Não é possível isso, não, gente. Carro grande. Tipo um Cobalt, um carro desses, né? Caminhão é maior. Ele tava numa estrada. carro. Ele tava numa estrada, não tinha ninguém. Já tava pra anoitecer. Começou a escurecer e ele começou a dirigir, furou o pneu. E ele continuou, e daqui a pouco ele falou, vou andar até encontrar um borracheiro. E aí, daqui a pouco o carro para. Tem nada. De um lado, do outro. Não, o carro não parou porque furou o pneu. Não, o carro parou. Não, ele parou. O carro não parou. Não, o carro parou. Além de ter furado o Acabou o pneu, combustível. o carro parou. Quando tá sem pneu, Aí consome ele mais. saiu, Consome, pô. Consumiu com vontade. abriu o capô, olhou, não entendia nada de carro. Abriu do motor, né? Capô. Onde fica o motor. Meu Jesus. Aí, gente, Faz tempo que não tem nada de carro. Aí, de repente, ele olha assim pro lado, aquela mata, vê dois olhinhos assim, vermelho piscando. A noite brilhando, Aí, né? caramba, ele Jaguatirica. entrou dentro do carro. Especialista em... Pelo olhinho vermelho. Rapaz, o assunto era precificação. Ainda é. Aí Voz do roteiro, não. sai um pastor alemão do carro, do mato. Saiu um pastor alemão. Eram aqueles olhinhos? Pastor alemão. Foi, olhou pra ele, deu uma volta no carro, olhou pra ele de novo, foi lá, arranhou o motor. Aí, dá a partida. Aí ele deu a partida, o carro pegou, ele fechou o capô e ele foi embora. Aí chegou no posto. Para poder pensar o que ia fazer. O pneu tava furado também. E aí o frentista olhou para ele branco, assustado. Ele, o que foi? Ele assim, se eu contar, você não vai acreditar. Ele, o que foi? Aí, um pastor alemão consertou meu carro. Ele, nossa, você deu sorte. Muita sorte. Se prepara. Esse pastor alemão não é nem mecânico, é borracheiro. Deu sorte. Vai chegar não, como é que vai chegar? Agora que você já sabe que o pastor alemão é o borracheiro, Não sou eu. qual a diferença de preço e valor? Ele tem que fechar essa gaveta aí que ele abriu, pô. Ele jogou pra você, rapaz. Não, Ele é o borracheiro, pô. eu já falei. Não é pastor alemão, mas é o borracheiro. A última pergunta foi o preço. A parte dele era só precificar R$100. como seria aqui e como seria lá. Sim. Dito isto, Preço é a quantidade de dinheiro que você paga por um produto. Valor é o que esse produto vai agregar à sua vida. E esse valor pode mudar da geografia, da circunstância, da necessidade. Você cobrou 15 aqui em São Pedro. Você cobrou 100 num lugar que só tinha você. Ou seja, o valor de tampar o furo mudou.
como só tinha você. Pro mesmo preço- serviço. Então o preço mudou também. Agora, se isso é certo, se isso é justo, daqui a pouquinho a gente vai falar. Foi feito um experimento Ih, rapaz, agora veio para a área científica. nos Estados Unidos justamente para poder quantificar isso, a diferença de valor e preço. Onde uma pessoa ficou trancada fora de casa e chamou o chaveiro. Esse chaveiro chegou e resolveu, em minutos, para destrancar a porta. E quando ele deu o preço, a pessoa falou assim: nossa, isso tudo, você nem usou nenhuma ferramenta, você resolveu o problema rápido. E depois fizeram uma outra experiência com um caso parecido, onde o chaveiro, ao chegar, isso aqui vai dar trabalho. Foi lá, pegou as ferramentas, mediu, verificou, analisou, testou, levou mais tempo, demonstrou o seu portfólio de ferramenta, falou, demonstrou que existia uma complexidade naquilo. Não queria destruir a porta. Ele deu o mesmo valor que o primeiro, Mesmo preço. meu preço. Só que o valor percebido Valor percebido. Preste atenção nisso. foi outro. Valor Valor percebido. percebido. Valor percebido foi outro. Ou seja, as situações eram semelhantes, as duas pessoas estavam presas fora de casa. Mas o preço era o mesmo, mas o valor percebido para o preço eram distintos. E esse valor percebido, ele é do cliente. Ou seja, isso abre a terceira caixa. A terceira caixa é criar valor para o seu produto, seu serviço, de maneira que o seu cliente tenha pontos de percepção desse valor. E quando ele tem esse ponto de percepção, ele vai criar uma justificativa mental: vale a pena pagar esse preço. Então vamos mostrar isso na prática, Nicolas. Com o borracheiro, com o parafuso ou Com com Automobilístico. 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 Papel higiênico. Na loja carro.com, eu tenho um Argo 1.0 2022 com direção elétrica, ar-condicionado, vidro elétrica, trava, controle de estabilidade em rampa. Esse carro Qual tem cor? prata. Prata. Esse carro ele é vendido, por ser um carro popular, em várias outras lojas. Sim. O que que faz o cliente ter a percepção que ele tem mais valor na carro.com? Apareceu. Tá tudo Demorou, mas veio. Deus, apareceu. Eu acho que tem aquele negócio da lei da atração, né? Tem. Enquanto fala do equilíbrio, Tem. equilíbrio. É. Carro.com. Você não tinha falado até então do É. Continua falando. É. Como é que eu posso fazer, como consultor automotivo, para poder demonstrar um valor que não tenha em uma outra loja? O mesmo carro, com as mesmas especificações, com as mesmas características. Quer dar uma reforçada antes de eu falar aquela frase que você sempre reforça? Pega. Aquela do slide? Eu posso falar duas coisas, porque eu não Pode. posso perder. A gente está falando Pode. de preço e valor. Sim. Pode. Eu vou falar a primeira, que é tranquila, que é: lembra de olhar na descrição aí, porque eu vou colocar o link do meu canal, que eu falo sobre preço e valor com papel higiênico. Aí você vai poder lá ver o vídeo. Agora, no código de ética desse podcast, a gente pode ficar trazendo outros canais. Vamos pra ficar- acessar a regulamentação do podcast Fé Negócio para ver se você não feriu a O pessoal política. tá apelando aí, Deixa rapaz. quieto aí, vamos seguir sério. Negócio sério. Segunda coisa séria foi o que você pediu? O papel e a caneta. Pega aí o seu papel, sua caneta para anotar agora, porque agora vem brand, algo muito poderoso. Vai. Não se liga no que eu falei não, rapaz. Desenrola a tua história aí. Eu apresentei uma situação. De outra aleatória aí, rapaz. O cara jogou lá. Então não se prende no que eu falei. Não, até que Não, mas tudo conecta. bem, Ele falou em brand. Até que conecta, mas eu quero saber como é que eu faço. Não era comigo que você tava falando, não. Era comigo. Tava um roda-roda pra lá, mano. Mas comigo, pô. Eu entrei quando ele me pediu para fazer as 3 pontuações. Eu já fiz a minha participação. Vocês querem me ajudar a ver? Eu vou responder. Eu vou ajudar. Dois. Primeiro, você Chegar minha hora, eu vou falar. Tá. Você precisa ter uma comunicação clara. Comunicação clara. Lembra do podcast anterior? Nós falamos sobre as características, vantagens e benefícios? Sim. Você descreveu aqui as características desse produto. Olha aí, Muito ó. bem.
E Papel e caneta. até tem muito mais característica do que essa Tem muito que você mais. falou. Sim. Que pode ir de encontro às necessidades de perfis de clientes em potencial. Perfeito. Agora, o que esses clientes em potenciais podem ter para pesar na balança da decisão do sim e do não, para escolher a Carros.com, que daqui a pouco vai aparecer, para comprar esse Argo. Qual o ano dele? 2022. 2022. Um excelente carro, com excelente ano Olha lá. e uma ótima condição. Ou seja, primeiro, a proposta de valor. E nessa proposta de valor tem que estar muito claro o quê? Os benefícios. Os benefícios e as vantagens. Quais são os benefícios que ele vai encontrar na Carros.com? Atendimento humanizado e personalizado, que não é para forçar a venda, mas sim resolver uma necessidade desse cliente. Um atendimento que está ligado não somente na parte inicial, mas sim em toda a continuidade desse processo, se preocupando com esse cliente para saber se o carro está Pós-venda de excelência. Pós-venda, que hoje a gente vai chamar de sucesso do cliente, em utilizar esse produto da melhor maneira e extrair o que tem de melhor desse modelo desse carro. Perfeito. E aí, dando suporte para ele, trazendo informações desse carro sobre consumo, sobre dirigibilidade, custo-benefício, qual é o melhor posto que pode dar a melhor condição de combustível mais puro. Ou seja, eu saio da caixa da venda de carro e começo a criar um ecossistema satélites para poder dar suporte para a minha venda, que está totalmente fora, mas tem conexão. Está conectado. E aí o que faz? Faz com que esse cliente enxergue um valor que até então ele não viu em nenhum outro vendedor, nenhuma outra empresa. Só um momento, segura aí. Nenhum outro lugar para poder o quê? Tomar a decisão. A balança vai pesar. E aí ele vai ter o quê? Agora que ele enxergou os benefícios, enxergou as vantagens, o benefício vai aparecer agora de forma mais forte para ele. O quê? Na parte de negociação. Diferenciais que você vai acrescentar no processo de negociação. Talvez uma condição especial, talvez uma condição de entrada diferenciada, de parcelamento, de acesso, um suporte total na questão de aprovação de crédito através de um relacionamento estratégico com as redes financeiras. Ou seja, foi totalmente além do que somente a venda do carro. Características do carro. Posso colocar cereja no bolo? E isso não é sobre venda de carro, hein? Não é sobre venda de carro. Não é sobre venda de carro. Posso colocar cereja no bolo? Vai lá, coloca cereja. O diferencial do valor. Cereja no bolo. Quando ele passar lá, que ele olhar e ver carro. E ficou direto. Carro.com. Eu quero ver quando for minha vez. Carro.com. Posso colocar cereja ou não? Quanto tempo eu esperei. Posso? Forte. Quando ele vê lá carro.com, olha o diferencial de valor. Ele diz, aquela marca eu já vi no podcast. Representa o quê? Que essa marca... Calma aí, agora sou eu que estou colocando. A gente só tem 6 Quer minutos. chegar no brand. Que é isso? É. Ele passar lá e ver... Ele Nem diz, falando dos 3.6. Vamos falar. Finaliza. quando ele passar e ver, ele dizer, aquela marca eu já conheço lá do podcast Fé e Negócio. E eles não colocariam aquela marca se ela não fosse de muita integridade. Ética. Então isso aí agrega um valor fantástico. Tudo isso. E digo mais, você que está assistindo, e se você se encaixar dentro dos critérios que esse podcast coloca, a sua marca Pode estar aparecendo ali. Ou seja, você pode ser um patrocinador desse podcast e ter uma série de benefícios. Mas entenda que não é só recurso financeiro. Tem muito mais por trás disso. Tem muito mais. Uma coisa que a gente bate sempre na tecla é a questão do propósito. E esse é um podcast que não acontece de forma aleatória, mas nós seguimos um propósito. Entendeu como aumentou o valor do seu arco? Aumentou o valor. O preço continuou e o valor aumentou. E para ajudar você a ter uma precificação sadia para o seu negócio, ter uma saudabilidade para o seu negócio, é importante você trabalhar os 3 Cs. Primeiro, levantar todo o custo existente, seu custo operacional, o custo do produto ou da sua prestação de serviço, para que você possa aplicar o markup correto do seu produto, do seu serviço. Uma vez que você aplicar o seu markup, que vai ser o preço desejado ali
justo de precificação de percentual para venda, você também vai colocar quanto que você gostaria de lucrar, qual o percentual de lucro se você gostaria de lucrar naquele produto, naquele segmento, daquele serviço. E é interessante porque existe uma tabela interessante que você pode estar se guiando. Se você quer saber um pouco mais, você pode comentar aqui abaixo que a gente envia isso para você. Quero saber da tabela. Porque dentro do seu segmento existe uma margem de contribuição estipulada que é possível, uma margem de lucro desejada que é possível, para que você não fique fora do segundo C, que é o C de mercado. O C de comércio, ou seja, qual é o preço que está sendo praticado no comércio? Por quê? Às vezes você vai levantar o seu custo, você vai colocar o lucro que você deseja e o preço que você vai cobrar por esse produto ou serviço. Só que quando você chega, o mercado está trabalhando com outro preço, você vai ficar fora, você vai perder a competitividade e não vai conseguir vender. Então você tem que ter parâmetros e validar com o comércio. E outro, o terceiro C e último, gente, é o cliente. O seu cliente está disposto a pagar isso? Justo. Ele só vai estar disposto a pagar se ele perceber o valor que o seu produto, o seu serviço tem. Ou seja, um pouquinho o vídeo para assistir de novo. Fizemos de trás para frente para facilitar a sua vida, porque o cliente é o chefe de todo o negócio. Ele pode acabar com todo o negócio simplesmente levando o dinheiro dele para outro lugar, comprando em outro fornecedor, outro prestador de serviço e assim adiante. Então, para fechar, senhores, temos 3 minutos. Falamos dos 3 Cs, falamos sobre criação de valor, falamos da diferença de preço e valor. Falamos sobre borracharia e automobilística. É importante perceber o seguinte, é necessário respeito com o momento. Você já ouviu falar que toda crise tem uma oportunidade escondida, mas não deve ser de maneira injusta. Então, tem que ter integridade. Eu tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui agregou muito. Se você não anotou, volta, assiste de novo e anota. E eu tenho certeza que você tem pelo menos um amigo que você pode encaminhar isso aí e que vai ajudar muito também. Então faça isso. Temos 2 minutos. Antes de passar por ali para encerrar, se você quer uma ajuda para fazer um diagnóstico no seu negócio, para rever e validar a sua precificação, para saber se ela está uma precificação correta e saber como que isso pode potencializar o seu negócio ainda mais, tanto aumentando a sua lucratividade, como também tendo um preço competitivo no mercado, é ele. Estamos aqui para ajudar você. É só chamar aí e seguir esse podcast que com certeza já tem ajudado diversos empreendedores, donos de negócio. Lei, faz um encerramento aí, meu irmão. Aproveitar a oportunidade e ser oportunista são 2 coisas diferentes. Muito diferentes. A precificação ela precisa ser justa. E a Bíblia ela fornece um princípio poderoso que está lá em Provérbios 11, que diz: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas no peso justo e medida justa está o seu prazer. Empreendedor, na hora de precificar, lembre-se de ser justo e atribuir o devido valor ao seu produto ou serviço para que o seu cliente ele adquira essa transformação e pague o preço justo. Perfeito. Caramba, vou até apertar a mão. Lembrou da balança enganosa. Balança enganosa. Abominação ao Senhor, não esqueça, hein? Perfeito. Com isso nos despedimos? Sim. Valeu, pessoal. Tá com você para despedir. Com isso, nos despedimos. Você que assistiu, chegou até o final, coloque seu comentário. É muito importante pra gente você saber, nós sabemos o que você achou. Segue Fé em Negócios no Instagram. Lá nós postamos cortes com resumo de tudo que acontece. No Spotify também. Se de repente você não tiver tempo de estar assistindo a tela, vai ouvindo no seu carro, no seu telefone e você vai ser edificado. É isso aí. Compartilha com alguém e até a próxima. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais, gente.